Sejam muito bem-vindos a mais uma incrível viagem pelo universo dos videogames. Hoje, vamos embarcar em uma jornada ainda mais profunda pelo fascinante mundo do PlayStation 1, conhecendo detalhes sobre sua história, sua chegada ao Brasil e mergulhando em cada um dos jogos que marcaram época. Preparados para relembrar uma nostalgia? Então, vamos nessa! O PlayStation 1, ou PS1, foi lançado oficialmente no Japão em 3 de dezembro de 1994, pela Sony Computer Entertainment. No entanto, sua chegada ao mercado norte-americano ocorreu apenas em 9 de setembro de 1995. Para a alegria dos gamers brasileiros, o PS1 desembarcou no Brasil ainda em 1995, causando um verdadeiro furor no cenário dos videogames. Além de ser o primeiro console da Sony, o PlayStation 1 foi pioneiro em diversos aspectos. Um dos grandes diferenciais era o uso de CDs como mídia, em vez de cartuchos, como os concorrentes Nintendo 64 e Sega Saturn. Essa escolha possibilitou maior capacidade de armazenamento e permitiu que os desenvolvedores explorassem narrativas mais complexas e gráficos avançados. O PlayStation 1 trouxe consigo uma biblioteca extensa e variada de jogos, o que o diferenciou dos seus principais concorrentes. Enquanto o Nintendo 64 apostava em gráficos 3D revolucionários e diversos recursos em seus controles, o PS1 oferecia uma diversidade de títulos que abrangiam uma ampla gama de gêneros e agradavam a todos os tipos de jogadores. Essa ampla variedade de jogos tornou o PlayStation 1 um console versátil e atraente para diferentes públicos, consolidando seu lugar no coração dos gamers ao redor do mundo. Quando foi lançado, o PlayStation 1 impressionou com seus gráficos avançados para a época. Com suporte à resolução de até 480 polegadas e uma paleta de cores vibrantes, o console oferece ambientes 3D mais detalhados e realistas, elevando a qualidade das experiências de jogo. O PlayStation 1 era equipado com um processador de 32 bits e uma GPU que era capaz de processar polígonos em 3D. Apesar de suas restrições técnicas se comparadas a consoles mais modernos, na época, o PS1 era capaz de proporcionar experiências de jogo incríveis e inovadoras. Infelizmente, o sucesso do PlayStation 1 também atraiu a atenção de piratas e golpistas. Dispositivos como o famoso Mod Chip foram criados para permitir a execução de jogos piratas no console. Essa prática prejudicou a indústria de desenvolvedores de jogos e causou prejuízos à Sony, que lutou contra a pirataria durante toda a vida útil do console. Para combater essa ameaça, a Sony adotou medidas de segurança mais robustas em consoles posteriores, garantindo uma experiência de jogo mais segura para os jogadores e os desenvolvedores. As principais formas de pirataria no PlayStation 1 no Brasil incluíam cópias de CDs, assim como em outros lugares. Cópias legais de jogos eram produzidas e distribuídas por meio de gravadoras e distribuidoras não autorizadas. Essas cópias piratas eram vendidas a preços mais baixos do que os jogos originais, atraindo consumidores que buscavam alternativas mais acessíveis. Lojas informais e feiras. Em muitas cidades brasileiras, era comum encontrar lojas informais e barracas em feiras vendendo cópias piratas de jogos de PlayStation 1. A facilidade de acesso a esses locais contribuiu para a popularização da pirataria. Mod Chips e Swap Trick. Os Mod Chips eram dispositivos eletrônicos que desbloqueavam restrições de leitura dos CDs no PlayStation 1, permitindo a execução de cópias piratas. Além disso, o Swap Trick também era utilizado, consistindo em trocar rapidamente o CD original por uma cópia pirata, permitindo a execução do jogo ilegal. Duplicadores de CDs. Os piratas utilizam duplicadores de CDs para produzir cópias em massa de jogos e distribuí-los em grande escala. E você conheceu o Polystation? O Polystation era um console de videogame que se tornou conhecido no Brasil por ser uma cópia não autorizada do PlayStation 1 da Sony. Ele foi produzido por fabricantes não licenciados e vendido no mercado brasileiro como uma alternativa mais barata ao PlayStation 1 original. O nome Polystation é uma emoção das palavras poly, do poliestireno, material plástico, e station, em referência ao PlayStation.
Esse nome foi escolhido para fazer referência ao console original da Sony e tentar enganar os consumidores, dando uma impressão de que era um produto similar ou até mesmo oficial. O Polystation tinha uma aparência muito semelhante ao PlayStation 1, com um design de console de videogame tradicional. No entanto, ao contrário do PlayStation 1, o Polystation não era fabricado pela Sony e não possuía o mesmo hardware, software ou qualidade. O console vem com joysticks que se assemelhavam aos controles do PlayStation 1, mas muitas vezes apresentavam qualidade inferior e durabilidade questionável. Além disso, os jogos fornecidos com o Polystation não eram os títulos originais do PlayStation 1, mas sim cópias piratas de jogos populares. Devido à aparência semelhante ao PlayStation 1 e ao preço mais baixo, o Polystation enganou muitos consumidores desavisados, que acreditavam estar comprando o console da Sony. No entanto, após o uso, era evidente que o Polystation não oferecia a mesma qualidade e experiência de jogo do PlayStation 1 original. O PS1 não era apenas um console de jogos, mas também um centro de entretenimento completo. Além de proporcionar horas de diversão com seus jogos, o console permite a reprodução de CDs de áudio e vídeos, o que o torna uma excelente opção para os entusiastas de música e filmes. O lançamento do Memory Card foi um marco importante para os jogadores, permitindo salvar o progresso dos jogos e tornando a experiência de jogo mais conveniente e envolvente. Além disso, o acessório Multitap possibilitava conectar até 4 controles ao console, proporcionando uma experiência multiplayer ainda mais divertida e animada. Mais tarde, em 2000, a Sony lançou a versão PlayStation 1 Slim, uma versão mais compacta e leve do console original. O Slim manteve todas as funcionalidades e recursos do modelo original, mas sua aparência mais moderna e portátil atraiu muitos jogadores, tornando-se uma alternativa popular para aqueles que buscavam aprimorar sua experiência com o PS1. A versão Slim foi um sucesso de vendas e ajudou a manter o PlayStation 1 vivo e relevante por mais tempo no mercado de videogames. Agora, vamos conhecer detalhes fascinantes sobre alguns dos jogos mais memoráveis lançados para o PlayStation 1. Jack Chan Stuntmaster. Jack Chan Stuntmaster é um dos títulos que conquistaram os fãs do astro das artes marciais. O jogo traz uma história envolvente, na qual Jack Chan embarca em uma missão para resgatar seu avô sequestrado e desvendar os mistérios por trás de um reservado valioso. A jogabilidade fluida e os controles responsivos permitem que os jogadores percebam uma variedade de golpes de artes marciais, tornando as lutas contra os inimigos emocionantes e repletas de adrenalina. Silent Hill. Silent Hill é considerado um marco no gênero de survival horror, sendo um dos jogos mais assustadores já criados. Acompanhamos Harry Mason em sua busca desesperada por sua filha desaparecida em uma cidade assombrada por criaturas grotescas e enigmas apavorantes. Os gráficos impressionantes para a época e os efeitos sonoros imersivos criam uma atmosfera orgânica e opressiva, deixando os jogadores com os nervos à flor da pele durante toda a jornada angustiante. Metal Slug X. Metal Slug X é uma verdadeira alegria do gênero de ação e tiros. Com visuais em estilo pixel art ricamente detalhados, o jogo coloca os jogadores no comando de soldados em uma missão para salvar o mundo. A jogabilidade rápida, desafiadora e repleta de tiroteios intensos, aliada ao humor peculiar da série, torna Metal Slug X uma experiência viciante e cativante para jogadores de todas as idades. Pepsi Man. Pepsi Man é uma raridade curiosa que representa a excentricidade dos jogos de PS1. No jogo, controlamos o super-herói atrapalhado Pepsi Man, cuja missão é salvar o mundo e entregar latas de Pepsi. A jogabilidade cômica e as situações absurdas e divertidas tornam Pepsi Man uma experiência única, repleta de momentos hilários e desafios engraçados que divertem jogadores de todas as idades. Gran Turismo 2. Gran Turismo 2 é uma referência no mundo dos simuladores de corrida e um dos títulos mais aclamados do PS1. Com uma seleção vasta de carros e pistas, o jogo oferece uma experiência realista e detalhada para os entusiastas do automobilismo.
Os gráficos impressionantes e a jogabilidade fiel à realidade tornam cada corrida uma experiência emocionante e imersiva, colocando os jogadores no controle de carros dos sonhos e desafiando-os a dominar as pistas mais exigentes. Dragon Ball GT Final Bolt. Em Dragon Ball GT Final Bolt, os fãs da série de anime têm a oportunidade de realizar batalhas épicas com os personagens mais icônicos da franquia. Com lutas em arenas tridimensionais, o jogo oferece golpes especiais espetaculares e animações impressionantes que lembram a intensidade dos combates da série. A possibilidade de controlar os lendários guerreiros de Dragon Ball em combates eletrizantes é um deleite para os fãs da saga, proporcionando uma experiência de jogo empolgante e fiel ao universo criado por Akira Toriyama. E assim, com todos esses detalhes sobre o PlayStation 1, seus jogos e sua trajetória, concluímos nossa viagem pela história e pelo legado desse console revolucionário. Se você teve a oportunidade de vivenciar esses clássicos ou se sentiu uma nostalgia bater forte durante o vídeo, compartilhe conosco suas memórias e experiências nos comentários abaixo. Agradecemos imensamente a sua companhia nessa jornada pelo universo dos videogames. Se você curte o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos sobre jogos e ative o sininho para receber as notificações. Fiquem ligados para os próximos vídeos e não esqueçam de compartilhar essa experiência com outros apaixonados por jogos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!